Olá, sejam bem-vindos. Retornamos ao nosso curso de noções básicas sobre as análises de impacto sobre a mobilidade urbana e hoje nós vamos falar a respeito da origem legal das análises de impacto. Por que é tão importante que nós conheçamos a origem legal das análises? Sempre nós precisamos saber o motivo de nós estarmos fazendo aquela análise. E quando essas análises, como é o caso da análise de impacto de mobilidade, elas surgem de um embasamento legal, de legislações, nós precisamos conhecê-las para poder atendê-las, para entender as mínimas solicitações que são feitas e também, enquanto profissionais responsáveis técnicos, o conhecimento dessas leis, nos trazem a garantia de segurança jurídica, nos dão embasamento para as fundamentações das exigências que nós fazemos e dentro, ou que nós fazemos ou que são feitas a nós por meio dos estudos e das possíveis fiscalizações que venham a acontecer desse estudo. E, enfim, ambos esses cenários, eles nos levam a uma busca em evitar problemas jurídicos, judicializações, enfim, problemas relacionados à parte legal. E como eu falei, esse tema ele já é tratado no contexto das leis, aqui falando sobre o Brasil. Quem criou essa possibilidade e essa necessidade foram as leis. Mas o que motivou, então, que fosse legislado a respeito desse tema? Por que isso foi trazido para um arcabouço legal? As cidades, elas cresceram. A população das cidades cada vez está maior, Isso foi um processo histórico. E nesse contexto de ocupação, nem sempre ele foi planejado. Então, a ocupação desordenada, ela levou a uma necessidade de, precisamos ordenar. Como que nós vamos organizar a ocupação das cidades? Então, isso foi objeto de discussões que culminaram nas leis. Falando mais propriamente de trânsito, de veículos, o problema é crescente, o número de veículos cada vez aumenta mais também. E no contexto histórico, começaram a surgir os congestionamentos, a poluição começou a ficar exacerbada e também os acidentes de trânsito, eles são grandes causadores de gastos públicos. Então, toda essa preocupação com esse tema fez com que ele fosse olhado com mais cuidado e, portanto, fosse alvo de regulamentações. Dentro dessas leis também foi trazida essa necessidade de mobilidade como um direito. Todos nós fazemos deslocamentos, se não diariamente, com bastante frequência. Nós saímos de um lugar e precisamos ir para outros lugares. E um sistema viário bem planejado, uma cidade bem planejada, ela tem que nos dar, isso é um direito nosso, ela tem que nos dar condições seguras, condições viáveis de realizar os nossos deslocamentos. Então, a mobilidade se tornou um direito, ela é um direito, e como um direito, ela precisa ser respaldado por meio da legislação. E essas legislações, então, desse contexto que eu acabei de falar, eles nos mostram, ficou evidenciada a necessidade de um planejamento integrado e sustentável. Então, para isso, como que nós vamos, como que isso foi ordenado aqui no contexto do Brasil? Falando sobre legislação federal, eu coloco esse símbolo que é na ideia de que, eu falo que é cíclico, porque assim, apesar delas terem acontecido em tempos diferentes da história, enfim, a gente vai ver ali que algumas delas, mesmo que mais antigas, foram sofrendo atualizações sobre o tema até hoje, mas todas elas funcionam como uma engrenagem mesmo. São todas elas que dão esse embasamento. Eu vou trazer aqui o contexto federal, depois eu vou falar um pouquinho do contexto municipal, mas no contexto federal, então, desde a Constituição, já são trazidos as necessidades de planejamento urbano. Falando sobre o trânsito, a lei que rege o assunto foi o Código de Trânsito Brasileiro, que nos traz todas as regras de circulação, mas ele também traz artigos, e eu vou mostrar para vocês, que falam a respeito do planejamento nesse contexto de impactos, de como que podem ter polos geradores de viagem, que podem impactar o entorno, que precisam ser alvo de análises. O Estatuto das Cidades é outra lei que esmiuça essa questão do planejamento urbano e também traz em si
instrumentos, né, que nós já falamos do RIV, vamos falar, o plano diretor, mas que são instrumentos que trazem mais a necessidade dessa análise da mobilidade, é uma parte integrante desses instrumentos. E, por fim, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que nos dá diretrizes a seguir nesse contexto desses estudos, dessas análises, dessas concepções. Falando a respeito da Constituição, no capítulo 2, ele diz respeito à política urbana. Então, o artigo 182, ele traz ali o texto, né? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, esse artigo, nós vamos ver depois que ele foi regulamentado pelas outras leis que falam a respeito desse assunto, mas ele traz essa necessidade de garantir as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes. E a questão da mobilidade está diretamente relacionada a tudo isso. Ainda na Constituição Federal, por meio de uma emenda constitucional que foi feita em 2015, o artigo 6º ele foi complementado para constar como direito social o transporte, né? Ainda nessa época, acho que o conceito de mobilidade, não usar só o transporte, mas usar a ideia de mobilidade, porque quando a gente fala em transporte, parece que a gente esquece um pouco o pedestre, por exemplo, né? O ciclista. Então, o conceito de mobilidade, ele é um pouco mais recente, utilizado mais recentemente, mas aqui a ideia do transporte é totalmente relacionada com a ideia de mobilidade, sendo direito social. Então, assim como, né, nós vemos ali a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte é um direito social. Falando agora a respeito do trânsito, né, o trânsito tem regras, eles precisam, né, nós precisamos de regra para conseguir dirimir esse fluxo, né, grande que é o trânsito, né, com esses diferentes agentes envolvidos ali. Então, é nesse contexto que temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, que traz desde a estrutura, né, do Sistema Nacional de Trânsito, as regras de trânsito. Mas é importante frisar aqui nesse contexto que esse artigo que eu vou trazer aqui, que eu trago aqui, ele muitas vezes é desconsiderado, ele é esquecido. E ele embasa muito a solicitação e a necessidade das realizações das análises de polos geradores de viagem, por exemplo. Então, o artigo 93 traz que nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e sem que do projeto conste áreas de estacionamento e indicação de vias de acesso adequada. Né, como nós já falamos e vamos falar ainda, essa questão dos estacionamentos, as vias de acesso são todos objetos de análise. Então, essa necessidade de aprovação por parte do poder público, ela vem embasada nesse artigo e o estudo, ele traz todo os instrumentos necessários para você conseguir falar para o órgão a respeito de qual o impacto que aquele projeto vai trazer. E o artigo 95, falando não só em projetos, né, mas, por exemplo, quando a gente pensa em eventos, em outros tipos de atividades, né, o artigo 95 traz que nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Então, isso é muito importante também. Quando a gente vai pedir, né, por exemplo, num contexto que vai necessitar uma intervenção, né, uma interdição para um evento, essa análise de impacto, ela pode se enquadrar nesse contexto também, para eu determinar como que aquele evento, qual a geração daquele evento, por quais ruas ele vai vir, né, qual a rota a população vai utilizar, qual meio de transporte essa população vai utilizar. Tudo isso a gente consegue fazer por meio das análises de impacto sobre a mobilidade urbana também. O Estatuto da Cidade, ele foi um grande avanço que aconteceu em 2001, e ele, né, no intuito de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição,
ele traz alguns instrumentos, algumas formas de se pensar o planejamento urbano. Então, eu trago aqui dois deles, né? O primeiro, o plano diretor. Então, o capítulo 3, que fala a respeito do plano diretor, ele o traz como um instrumento da política urbana, com foco no planejamento municipal, e tem como conteúdo mínimo a delimitação das áreas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização. Então, aqui estamos falando de várias coisas que são objetos do nosso estudo também, né? Então, o estudo de mobilidade, ele pode ser uma parte integrante, e muito provavelmente é, em vários casos, parte integrante de um plano diretor, porque nós precisamos aqui conhecer, né, a questão do uso do solo, que fala ali, né, da possibilidade do parcelamento e tal. O plano diretor, ele vai trazer essas regras, mas a gente fala aqui sobre a capacidade, né, a demanda de utilização. Então, a gente está falando ali, né, nesse contexto pode ser enquadrado a geração de viagens diante daquele uso previsto e a existência de infraestrutura, ou seja, como que aquele sistema viário existente ou que vai ser implantado, ele vai ser apto a comportar aquele uso previsto, por exemplo. Então, esse aqui é um dos usos que fica bem evidenciado, né, uma das necessidades da análise fica evidenciada. Ele também traz os artigos ali, né, que tem que ser considerados para o plano diretor, né, as necessidades, as disposições requeridas, que são o direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas e transferência de direito de construir, e também traz a necessidade dentro de um plano diretor de um sistema de acompanhamento e controle. Porque o que nós vamos deixar muito claro aqui é que essas análises que nós fazemos e, enfim, também acontecem no contexto de plano diretor, nós estamos fazendo estimativas, construindo cenários, mas o trânsito é muito mutável, a mobilidade é muito mutável. Então, é muito necessário sempre a atualização e o acompanhamento daquilo que foi definido nas diretrizes. Outro instrumento também que vem nesse contexto do Estatuto das Cidades é o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e normalmente ele tem como produto o conhecido RIV, né, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança, que é um resumo desse estudo. Mas esse estudo, então, na seção de Estudo de Impacto e Vizinhança, a gente tem o artigo 36, que ele fala que uma lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação, funcionamento a cargo do poder público municipal. Então, quando nós vamos falar ali das leis municipais, tem de haver uma lei municipal que fala quais vão ser os tipos de empreendimentos ou atividades que vão ser alvos dessa análise. E aí, até trago aqui no próximo slide, que numa alteração recente dessa lei, fica mais evidente a questão da análise de mobilidade urbana como um item essencial, primordial para a análise de impacto de vizinhança. Então, ali, como eu falo no artigo 37 do Estatuto da Cidade, tem que o WAVE será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. E aí o conteúdo mínimo da análise, né? A questão de adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, e aí que está a parte da alteração. O texto anterior falava em geração de tráfego e demanda por transporte público. E numa alteração que ocorreu ano passado, esse item mudou e passou a mobilidade urbana, geração de tráfego e demanda por transporte público. Então, essa complementação de mobilidade urbana traz também bastante diferença no contexto do que engloba a análise, e isso nós vamos discutir ao longo do curso. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é que traz o holofote para esse assunto, né? Quais são as diretrizes de mobilidade? Qual é a política nacional para esse tema? Quais são os objetivos? Quais são as diretrizes?
essa lei traz, nesse mesmo contexto que nós tivemos ali do Estatuto da Cidade, como uma regulamentação do artigo 82 da Constituição Federal, com o objetivo de integrar, né? Então, cria-se a Política Nacional como um instrumento de política de desenvolvimento urbano, então são completamente relacionados ao desenvolvimento urbano e a política de mobilidade, com o objetivo de integrar os diferentes modos de transporte e buscar a melhoria de acessibilidade, mobilidade para as pessoas e cargas no território do município. Então, como a gente estava falando dos objetivos, né, dessas diretrizes, a gente está pensando ali, né, são diferentes modos de transporte, então a gente para de pensar só no carro. Vamos ter o olhar agora para o transporte coletivo, para a mobilidade ativa, uma visão muito mais ampla, e como que a gente consegue melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no contexto urbano. Essa política que traz a instituição, né, do plano, da necessidade do plano de mobilidade como um instrumento de efetivação dessa política e tem as exigências, essa lei, né, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela traz o conteúdo mínimo a ser considerado dentro do plano de mobilidade e traz também quais são os municípios, quais os casos obrigatórios de que tenha tal estudo no contexto municipal, assim como também temos no caso do plano diretor, por exemplo. E aí acaba sendo exigência, por exemplo, para conseguir recursos, enfim, municípios eles têm isso como uma obrigação, a necessidade do plano de mobilidade. E dentro dos artigos tratados, né, sobre o assunto, das necessidades, né, dos objetos a serem considerados dentro desse plano de mobilidade, fala-se do tratamento de polos geradores de viagem. Como que vai ser o tratamento desses locais, como que eles vão ser analisados, né? Qual vai ser o instrumento, e, enfim, é esse o contexto também que pode nascer o que alguns municípios chamam de RIT, alguns chamam de RIMO, mas que seria o relatório de impacto só sobre o trânsito, só sobre a mobilidade urbana, né? Não focado no todo, como é o caso do RIV, do WAVE, né? Então até a gente costuma dizer assim, às vezes todo WAVE ele vai ter um RIMO, por exemplo, todo WAVE ele vai ter um estudo de impacto sobre a mobilidade urbana, mas às vezes, a depender da legislação municipal, o contrário não é verdadeiro. Pode ser que para um empreendimento ou uma atividade não precise do WAVE completo, mas precise somente da análise de impacto sobre a mobilidade urbana. O outro âmbito que nós temos legal, né, que nós já estávamos falando aqui um pouco anteriormente, é a respeito das leis municipais, que aí os municípios têm que criar esse arcabouço legal, né? Como que ele vai orientar o desenvolvimento dele? E nos municípios, então, como nós falamos anteriormente, nós temos normalmente, né, a maioria dos municípios, eu não sei se é a maioria, na verdade, mas grande parte dos municípios vai ter, então, um plano diretor e que nós precisamos conhecer para embasar o nosso estudo, qual que é o ordenamento previsto ali para aquele entorno, qual que é a ocupação prevista, todas essas regras de uso e ocupação do solo, por exemplo, né, derivam do plano diretor, por isso que eu coloco ali o plano diretor, as leis de uso e ocupação do solo, o código de obras e posturas também, o que eu posso construir, como eu devo construir, quais são os recuos necessários, onde eu pode localizar acesso, tem municípios que trazem regras a respeito disso dentro do código de obras, então nós como responsáveis pelos estudos devemos conhecer o arcabouço legal daquele local onde está sendo implantado aquele nosso objeto de estudo e nesse mesmo contexto ainda existem municípios que estão elaborando, já tem outros que estão atualizando, mas existe o plano de mobilidade também. Então, havendo um plano de mobilidade naquele local, ele deve ser objeto de análise para a elaboração do estudo. Então, rapidamente aqui para finalizar, o que nós tratamos nesta aula, nós falamos sobre a origem legal das análises de impacto, falando da legislação aplicada federal, nós trouxemos a Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E como legislação aplicada no contexto municipal, a gente traz a ser observado, né, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo,
Código de Obras e Posturas e o Plano de Mobilidade. Muito obrigada, até a próxima aula.